Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é reforma trabalhista. O 13 de maio de 1888 foi o dia oficial da abolição da escravatura no Brasil. No entanto, foi a CLT, promulgada em 1942, a lei que reconheceu a contribuição do operário e do trabalhador brasileiro no desenvolvimento nacional. Deve-se lembrar que a CLT só foi promulgada porque o país estava num contexto muito especial, um regime ditatorial, e o Brasil estava em guerra contra o nazismo. Caso contrário, não teria sido aprovada, como até hoje não se fez uma reforma agrária de verdade. O país está em crise econômica e política, sem previsões de superação em função do seu aprofundamento e da Lava Jato. Ao mesmo tempo, estão em votação inúmeras reformas no Congresso Nacional. Nesse programa, vamos analisar a reforma agrária com mais destaque e também fazer alguns comentários sobre a reforma previdenciária, que são fundamentais, porque a primeira mexe nas relações entre capital e trabalho, e a segunda tem a ver com as condições de vida dos futuros aposentados brasileiros. E nós temos que pensar a aposentadoria não como problema, mas como solução. E o nosso convidado é Antônio Fabrício Matos Gonçalves, presidente da OAB e um dos especialistas exatamente sobre o tema. Bem-vindo, presidente, é um grande prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande falar para os telespectadores. Em que medida, digamos, as reformas trabalhista e previdenciárias são necessárias, presidente? Tudo faz parte de um discurso de necessidade. Sim. Eu gostaria de começar dizendo que há 6 anos atrás não se falava em crise no Brasil do tamanho que se tem hoje. Perfeito. E, nesse momento, ninguém culpava o direito do trabalho pelo crescimento. Sim. E ninguém atribuía o direito do trabalho, o desenvolvimento do Brasil naquele momento. Então, o Brasil cresceu com essas mesmas leis trabalhistas, o Brasil atingiu um número significativo no PIB com essa legislação, então não foi a legislação trabalhista que colocou o Brasil na crise que ela está. Claro. Então, não é a legislação trabalhista culpado do momento que o Brasil passa. Portanto, os momentos de crescimento e de diminuição contaram com o mesmo direito trabalhista, como disse o senhor, desde 42. E, em momento de muito crescimento, a legislação trabalhista foi mantida. Então, essa é uma reflexão que se faz para mostrar que não é o direito do trabalho o culpado da crise do Brasil. Pegando para o outro lado da crise, esse seria exatamente o melhor momento de fazer essas duas reformas que mexem profundamente com a vida do trabalhador e dos cidadãos brasileiros, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma previdenciária. Como eu disse, a forma que se encaminha e como se apresenta as necessidades de reforma, elas se tornam muito convincentes. Porém, a gente tem que analisar também os efeitos dessas reformas quando você diminui a quantidade de direitos, que é o que está acontecendo. Se isso vai impactar na economia, como que isso vai impactar. Então, nós temos que ver se a criação de uma nova legislação trabalhista, com direitos a menos, se isso levará realmente ao que se pretende, que é o aumento dos postos de trabalho, já que nós estamos falando num Brasil que chegou a 14 milhões de desempregados. Se a legislação trabalhista não tem nada a ver, digamos, com o desemprego, a quem interessa essa reforma trabalhista? O direito do trabalho, professor, tem 2 grandes funções, desde o seu início, dentro dos seus princípios, da sua criação, porque ele foi criado. Ele serve para criar o que nós chamamos de patamar mínimo civilizatório,
porque nós não podemos voltar a um período escravocrata, um período de exploração muito grande. E também serve para distribuir renda. Então, o direito do trabalho, ele vai cumprir uma função em que ele vai gerar na economia valores para que aquelas pessoas que recebam aqueles direitos possam trabalhar, porque possam receber e possam girar a economia também. Perfeito. Entrando agora no projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, quais são os principais aspectos desse projeto? O projeto, ele impacta fortemente a consolidação das leis do trabalho. Ele muda direitos básicos. O que ele preserva? Como é um projeto de lei, ele não vai alterar a Constituição. Então, o artigo 7º da Constituição está preservado. Porém, que trata do quê? Trata de direitos e garantias dos trabalhadores urbanos e rurais e domésticos. Os direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas. Perfeito. São 34 direitos que traz o artigo 7º. Porém, aqueles direitos que precisam de uma lei que regulamenta podem ser alterados. Dar um exemplo. Com a reforma, vai se passar, ou caminha-se para ser aprovado, ao negociado sobre o legislado. Quer dizer que os sindicatos poderão negociar abaixo da lei. Ou acima, mas a garantia de negociar abaixo. O negociado prevalecerá sobre o legislado. A Constituição diz que há uma previsão de pagamento de insalubridade, que pessoas que trabalham em locais que são prejudiciais à saúde, essas pessoas receberão um adicional de 10%, 20% ou 40%, dependendo do agente prejudicial à saúde, insalubre, que ele trabalha. Sim. Se esse acordo for feito, ele pode dizer que, ao invés de se pagar 40% de insalubridade, vai se pagar 2% de insalubridade, sim, desde que o sindicato aceite. Então, os próprios direitos que estão na Constituição, quando não se esgotam, como, por exemplo, a Constituição diz que a hora extra é de no mínimo 50%. Então, a hora extra será de 50%, independente do projeto. Mas o adicional noturno, que é de 20%, ele pode ser diminuído. O adicional de salubridade pode ser diminuído, desde que a negociação assim proceda e o sindicato dos empregados aceite e assine esse acordo ou convenção coletiva que vai reger aquela categoria. Mesmo que, digamos, esses direitos sejam assegurados por dispositivos constitucionais ou também, digamos, por leis ordinárias? As leis ordinárias todas poderão ser negociadas, em que o negociado vai prevalecer, o que vai valer o acordo e a convenção coletiva acima da CLT e acima da legislação. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos continuar explorando outros aspectos do projeto da reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados e que agora vai tramitar no Senado Federal. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos trabalhando na reforma trabalhista. Começamos perguntando se a reforma trabalhista e previdenciária em época da crise são reformas exatamente necessárias, se esse é o melhor momento também de fazê-las e em que medida exatamente a legislação trabalhista pode ser responsável pela crise econômica que o Brasil passa, né? E já também começamos a analisar exatamente os conteúdos desse projeto. Que outras alterações na legislação trabalhista foi aprovada no projeto que tramitou na Câmara na semana passada? Nós temos que analisar uma frase que é muito dita, que a legislação trabalhista não pode inviabilizar a atividade econômica no Brasil. E que a CLT é uma legislação extremamente rígida, bem como a Constituição. Vamos tratar de alguns pontos que provam que a CLT e a legislação brasileira
tem muito ponto de negociação. O Brasil é um país que pode haver redução de salário, desde que por negociação coletiva, por acordo ou convenção coletiva. O Brasil é um país que pode ter compensação de jornada, ao invés de pagar hora extra, existe o banco de horas. Sim. O Brasil é um país em que os turnos ininterruptos de revezamento, eles são de 6 horas, mas eles podem ser negociados para 8. Em que os 5 minutos antes e depois da jornada podem ser desprezados. Que os pagamentos com transporte, com plano de saúde, com seguro de vida, com educação, não são onerados para o empregador. Então, o empregador que quiser pagar com esse tipo de serviço não onera nada em termos de recolhimento de INSS e fundo de garantia. O Brasil é um país que pode suspender o contrato de trabalho de 2 a 5 meses, fornecendo curso para o empregado e pagando uma bolsa. Então, isso comprova que a legislação brasileira, ela é uma legislação flexível em vários pontos. O que agora a reforma faz? Ela diminui alguns pontos ou flexibiliza ainda mais alguns pontos dessa legislação. As férias, por exemplo. As férias. O horário de um almoço de 1 hora. Pois é, as férias. Hoje elas podem ser partidas de 2 vezes. Está sendo trazida como um grande benefício poder partir férias de 3 vezes. Mas tem um detalhe. Hoje, o período mínimo de férias que uma pessoa pode gozar é de 10 dias. E agora, com a reforma, poderão haver períodos de 5 dias. Quando alguém sai de férias, está comprovadamente, aos 3 primeiros dias é exatamente para desintoxicar, para relaxar. A pessoa vai entender que está de férias depois de 2, 3 dias. Perfeito. Quando completa 5, ele já vai ter que estar voltando. Então, e aí as férias é uma necessidade do trabalhador e não propriamente um luxo, não é isso? As férias, elas têm 3 utilidades. Elas têm uma característica que ela serve para recompor o aspecto biológico, Sim. tanto físico quanto mental, do trabalhador. Elas também têm o fundamento social, que é o período que a pessoa vai conviver mais com a família, poder viajar, visitar. Belo Horizonte é uma cidade que é uma síntese de Minas Gerais, então as pessoas do nosso estado têm muitos parentes no interior. É difícil avós e bisavós nascidos em Belo Horizonte. E para visitar seus parentes no interior, viajar também. E o terceiro é o aspecto econômico, porque as férias são remuneradas e a base no Brasil de mais 1/3 sobre o período de férias. Sim. Então, é uma necessidade, inclusive o trabalhador que não tira férias, ele vai adoecer, ele vai sofrer acidente de trabalho, isso com estudos comprovados, porque a gente não faz ciência com arrogância, faz com humildade de ler os dados e de entender quais são as hipóteses destas questões. E a questão da jornada, hoje, o tempo mínimo, já há decisões do TST que diminuem por menos de 1 hora, mas são regras de saúde, higiene e segurança do trabalho, em que o trabalhador precisa de 1 hora para quem trabalha até 8 horas, entre 6 e 8 horas de trabalho, para recompor também e voltar para a sua atividade. Então, isso diminui. Quando o governo tenta defender o projeto, ele fala que são respeitadas as férias, o 13º salário e o fundo de garantia. E, por isso, se preservaria todos os direitos existentes na atualidade. Como é que ficam exatamente esses três aspectos, quer dizer, férias, 13º e fundo de garantia? O presidente da República optou por fazer um pronunciamento nas redes sociais. E o maior benefício que ele trouxe para os trabalhadores na sua fala foi a negociação, em que agora o trabalhador pode negociar. Eu lembro que quando o presidente Fernando Collor de Mello veio falar em livre negociação, vieram com o conceito dizendo que a livre negociação é o direito que o trabalhador tem de pedir, o patrão tem de negar. Sim. E essa livre negociação, ela volta agora com o sindicato representando os empregados. Então, esse foi o grande privilégio, o grande benefício que o presidente da República colocou. Com relação ao fundo de garantia, vai haver uma diferença
que é o seguinte: o empregado agora ele pode institucionalizar o que no Brasil chama-se me manda embora, que hoje não é legal. Sim. É uma fraude ao contrato de trabalho. Ah. E ele, ao ser dispensado, ao invés de 40% do fundo de garantia, ele terá 20% do fundo de garantia e poderá movimentar 80% do fundo de garantia. Isso vai impactar depois em que os valores do fundo de garantia que são usados, inclusive para habitação, sistema de habitação, para a estrutura dentro do Brasil, esses valores provavelmente vão abaixar muito também, então tem essa questão. Mas as férias vão ser partidas, elas continuam a existir, o fundo de garantia e o salário continuam a existir. A licença maternidade, como vai ficar? Continua da mesma forma, mas a gestante terá uma perda. Em que sentido? Ela agora poderá trabalhar em local insalubre. O que é vedado hoje, a gestante trabalhar em local insalubre, no hospital, com vírus, num posto de gasolina, servindo gasolina. Agora a gestante vai poder trabalhar desde que tenha um laudo, mas nós entendemos que essa é uma regra também de saúde, higiene e segurança do trabalho, que fica ferida porque não é só a mulher. Além de toda a formação biológica da mulher diferente da do homem, mas além disso é da vida que está sendo gerada, do que virá aqui para nosso convívio, para o mundo, para a defesa que nós chamamos da vida, né? Dignidade humana. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar qual o impacto do projeto da reforma trabalhista que suprime propriamente o imposto sindical e na vida sindical do trabalhador brasileiro. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando reforma trabalhista e já deixamos no ar o aprofundamento da análise do projeto aprovado na Câmara dos Deputados, né? Como entender o fim do imposto sindical, presidente? Isso é uma tese que algumas centrais já defendiam há mais tempo, mas também se defendia uma reforma na Constituição no tipo de organização sindical no Brasil. Hoje o Brasil tem um tipo de organização que nós chamamos de unicidade sindical. Só pode haver um sindicato por categoria e a menor base territorial é a cidade. Então, na cidade de Belo Horizonte, só pode haver um sindicato dos bancários, um sindicato dos trabalhadores no comércio, um sindicato das pessoas que trabalham em hospitais, então um único sindicato para aquela categoria. A outra proposta existente era da pluralidade sindical, ou seja, a possibilidade de ter sindicato por empresa, de se organizar vários sindicatos até na mesma empresa. Só para ter uma ideia, professor, a Alemanha adota pluralidade sindical, o Brasil adota unicidade. O Brasil tem mais de 17 mil sindicatos. A Alemanha tem 8. Tem 8. Por que isso? Porque eles entenderam que mesmo podendo pulverizar, a união daqueles sindicatos fortaleceria a negociação. Quando você tira o imposto sindical, você diz que não pode ser descontado mais compulsoriamente no salário do trabalhador aquele valor. Ele escolhe se ele quer pagar ou não aquele valor. E agora, o sindicato ganha uma força muito maior do que ele tinha. Porque o sindicato já tinha poder, como eu disse, de negociar redução de salário, sim, de negociar compensação de jornada, banco de horas. Mas num país de crescimento, ninguém negocia redução de salário. Porque os trabalhadores têm possibilidade de mudar de emprego. E num país em crise, essas negociações são mais possíveis porque o sindicato pensa entre manter o emprego do trabalhador e aquela redução momentânea daqueles valores. Então agora o sindicato passa a ser um ator social com um poder de fogo, de interação gigantemente maior, oceanicamente maior do que tinha até então, porque ele tem poder de negociar os direitos da CLT
para baixo. E alguns direitos já nem precisam de ser negociados, porque eles estão sendo reduzidos na própria CLT. Perfeito. Mas na transição, veja o seguinte, os sindicatos estão acuados, num certo sentido, porque estão em crise. E o número de desempregados já passa de 14 milhões e 200 mil trabalhadores no Brasil. Se você tira também o viático, os recursos financeiros, como será a transição desses sindicatos, desses 17 mil sindicatos, qual deles vão sobreviver e qual a capacidade desses sindicatos de efetivamente negociarem, aproveitarem exatamente o que o projeto traria de novo para fortalecê-lo? Os sindicatos cartoriais que vivem de imposto sindical tendem a desaparecer. Os sindicatos de luta, que hoje o imposto sindical não é sua maior renda, porque eles participam de campanhas salariais, tem muitas pessoas filiadas, esses vão continuar com a mesma força. Então, talvez nós tenhamos o desaparecimento daqueles sindicatos cartoriais, pelegos, que negociam qualquer tanto com o empregador. E os sindicatos de luta, das centrais mais sérias, esses vão sobreviver e a sua capacidade de negociação vai se dar a partir do momento da quantidade de trabalhadores que eles têm filiados, da capacidade de mobilização que eles terão, da capacidade de paralisação de movimentos para conseguirem negociar em períodos de negociação coletiva. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados vai para o Senado. Na Câmara não teve negociação. Em que medida no Senado, na sua tramitação, haverá possibilidade de negociar eventualmente os termos desse projeto? O Conselho Federal do OAB já se posicionou dizendo que é contra a urgência. Esse projeto é um projeto que impacta na vida dos trabalhadores e eu gostaria de fazer um exercício. Sim. Quando se apresenta uma pessoa para outra, a primeira coisa que se faz é dizer o nome. Claro. Esse é o professor Domingos Giroledi. No meu caso, eu ainda disse a profissão antes. E a segunda é dizer a profissão. Claro. Às vezes, até diz a profissão primeiro. Então, a primeira coisa que se faz é dizer o nome da pessoa e depois dizer o que ela faz. Esse é Fabrício, advogado. Sim. Esse é Fabrício, professor universitário. Então, é muito forte a profissão, é muito forte a atividade dessa pessoa. Então, dessa maneira, o direito do trabalho se mostra mesmo no dia a dia das pessoas. Perfeito. O governo tem dito que essa reforma, esse novo projeto, vai reduzir o desemprego. Em que medida isso pode ocorrer? Eu vou tratar esse caso com dois casos concretos. O que aconteceu no terceiro governo Menem na Argentina e o que aconteceu no governo socialista da Espanha nos anos 90. Sim. A Espanha chegou a ter 22,5% de desemprego, o que é considerado pela sociologia do trabalho de desemprego estrutural. Sim. Nós, então, podemos ver na Argentina uma redução de vários direitos. Redução, o 13º salário dividido de 12 vezes, férias pagas de 5 em 5 dias, divididos em vários períodos, isso tudo para pequenas e médias empresas. E o reflexo foi a precarização das relações e o aumento do desemprego em vários casos e a redução de meio circulante de capital dentro da Argentina, o que gerou um empobrecimento, pessoas morando na rua, o que não era comum em Buenos Aires. Perfeito. Até o terceiro governo Menem. Sim. No governo socialista da Espanha, criaram vários contratos de trabalho de prazo determinado. Contrato de 3 meses, 6 meses. E o que aconteceu? O comércio não vende um carro de 24 parcelas para quem tem um contrato de 6 meses. Claro. Ou uma geladeira de 12 parcelas para quem tem um contrato de 3 meses. Sim. E o governo Aznar, que é de uma vertente mais conservadora, teve que retornar com alguns contratos de prazo indeterminado para que essas pessoas pudessem ter crédito. Não que tivesse garantia de emprego. Né? Estimular o comércio e fazer girar. Uhum. A princípio, o que a gente vê é que vai diminuir
a possibilidade de gasto do empregador. Isso vai gerar emprego? Isso não é matemático. Muito provavelmente é só essa diminuição? Não. É claro que pode baratear sim, e nós temos que ver como que o comércio vai reagir, qual que é o impacto na economia disso também. Nesse contexto, como interpretar a reforma da Previdência? A reforma da Previdência talvez seja um dos temas mais recorrentes do Brasil contemporâneo. Desde sempre nós ouvimos, eu que tenho 48 anos de idade, ouço falar que a Previdência precisaria de reforma, que o Brasil ia envelhecer, que o Brasil ia quebrar, que o Brasil não é mais jovem. Mas a reforma apresentada de início da Previdência foi tão superlativa em termos de aumento de idade, aumento de contribuição, que a população que não estava na discussão da reforma previdenciária entrou para dentro da reforma com entidades, mais de 60 entidades assinando uma carta, capitaneadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, com todas as seccionais, contrária à reforma da Previdência, criando 49 anos de contribuição com idade mínima de 65 anos. Isso, no projeto inicial, dizia que uma pessoa teria que começar a contribuir com 16 anos e não parar nem um dia para poder aposentar com 65. Sim. No meu caso, que ficaria fora da regra de transição, eu teria que aposentar com mais de 80 anos, o que muito provavelmente eu não estarei aqui para contar essa história. O governo terminou voltando atrás e flexibilizou alguns pontos. Quais os principais? Agora, a idade mínima para a mulher é 62 anos, a idade mínima para o homem 65 anos, os professores ficaram sem diferenciação de idade, nós sabemos quão dura é a profissão de professor, então professores e professoras aposentariam com 60 anos. No caso do trabalho rural, homem com 60 anos, mulher com 57, manteria o salário mínimo como forma mínima do benefício para aquelas pessoas que estavam afastadas por invalidez ou que eram beneficiárias do INSS. Então, esses pontos foram diminuídos, porque acredito que o próprio governo entendeu que a corda tinha sido esticada demais. Perfeito. Presidente, queria agradecer muito a sua presença aqui, seus esclarecimentos, sua análise crítica desses projetos. Trouxemos a você, telespectador, 2 projetos vitais para a vida dos brasileiros, os trabalhadores, que é a legislação trabalhista e a reforma previdenciária, que assegura a vida e a qualidade de vida dos aposentados. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia e nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.